Bom dia a todos, vamos nossas mitzvot de sexta-feira, Erev Shabbat Kodesh, de Shabbat Kodesh. Hoje, dia 20 de Tevet, sexta-feira, é o dia do Yortzeit, falecimento do Rambam, o Maimônides, o mentor do nosso grupo, no qual nós estudamos realmente cada dia suas obras. Vamos então às mitzvot. Temos então a lei do Ereg e Heneg, são outros dois tipos de morte. Ontem estudamos dois tipos, hoje mais dois tipos, ao total 4 tipos de pena de morte. Ereg seria decapitado e Heneg enforcado. Essas são umas das mitzvot de hoje. E de acordo com como que era decidido qual pena seria aplicada à pessoa quando a pessoa realmente fosse condenado, a própria Torá diz, muitas vezes os Chachamim eles aprendem por psukim, certos pecados é condenado a esquilá, apedrejamento, outros pecados condenados a sreifá, queimado, outros a hereg, outros a heneg. Já tinha uma lei clara, não é que o Beit Din teria que decidir qual pena teria que ser aplicado. O Beit Din teria que decidir se sim será aplicado ou não a morte, mas caso fosse condenado, apenas já exemplo, a pessoa que fazia avodazá, idolatria, a Torá diz que ele deveria ser esquilá, apedrejado. Então, o Beit Din já sabia qual pena aplicar, teriam que apenas julgar se realmente sim ou não aplicar a pena a essa pessoa. Também existe um certo nível de mais grave ou menos grave entre as penas de morte. No caso que a pessoa fez vários pecados e foi condenado às varas, se aplicava a pena mais grave a essa pessoa. Temos também, sexta-feira, outras mitzvot, a lei que certas pessoas, não todos, alguns, que eram condenados à morte, o corpo deveria ser pendurado, mas isso era uma coisa muito rápida, não ficava exposto por muito tempo. Um pouquinho antes da esquiada, pôr do sol, pendurava, coisa de um minuto logo se tirava. Também existe o conceito que não pode pernoitar um morto. Em geral, costumamos acelerar, fazer o mais rápido possível o enterro, a não ser em questões que algum parente vai vir de um lugar longe, ainda está no meio do caminho, aí isso é considerado honra ao morto, então nesse caso pode-se postergar um pouco o enterro, ou outros motivos que realmente são necessários, mas em geral devemos fazer o mais rápido possível. Fora de Israel, existem livros da Kabbalah que dizem que não costumamos enterrar durante a noite, e sim durante o dia. Existem motivos cabalísticos, não é só porque o cemitério em geral é um lugar longe, perigoso, existem outros motivos mais profundos para isso, mas em Israel realmente enterra-se de noite. Nós vimos que há levaiot, cortejos fúnebres, 2 da manhã, 1 da manhã, 3 da manhã, se faz o mais rápido possível. Mas fora de Israel, em geral, a maioria dos costumes, não são todos os costumes, mas a maioria dos costumes tomam cuidado de noite não enterrar. Faz-se o possível, para tentar enterrar durante o dia. Caso não conseguiram de noite, pernoitam o corpo e no dia seguinte fazem o enterro. Isso inclui também as leis de Kvurá do enterro. O enterro deve ser uma coisa importante, uma cerimônia, jamais cremação, e sim deve ser enterrado na terra. Existem várias halachot sobre o cemitério, o lugar que é adequado ao cemitério, como deve ser enterrado, com os tachrechim, as roupas dos mortalhas, do morto, tudo isso existem várias halachot. E nós vemos que durante vários anos sempre os Yehudim se preocuparam com o conceito de Hebra Kadisha, de que é uma instituição que cuidará dos mortos. Vamos então para as mitzvot de Shabbat. Temos então a mitzvah de não deixar viver um feiticeiro, ou seja, uma mitzvah lotacê, que entende-se que tem a obrigação de executar o feiticeiro, que seria julgado pelo Beit Din e condenado. O conceito de feitiçaria, o Rambam traz, que na época dele, ele viveu há quase 1000 anos atrás, e diz que existe, não é tão comum, não é qualquer um que se diz ter poder de previsão, ou poderes mágicos, etc. É verdade, há muitos charlatões nesse meio, mas a Torá diz que existe e é possível,
Existem casos assim, mas o Yehudi tem que se manter o mais longe possível disso. Isso são forças de Tumá. Nós vemos, por exemplo, Bilam, aquele mago, na época de Moshe, que ele queria amaldiçoar os Yehudim, ele a tal ponto que está escrito que ele tinha uma nevoar, uma profecia semelhante ao mesmo nível de Moshe, ou seja, existe, mas a Torá condena e diz que o Yehudi deve se manter o máximo distante disso. Isso inclui também baixar espírito, etc., com todas essas coisas. Muitas vezes é puro charlatão, mas existem pessoas que realmente têm esse poder. Mesmo que eles tenham poder, nós devemos nos manter distantes disso. Também outras mitzvot de Shabbat, temos a mitzvah de Malkut, açoitar. Quando a pessoa fazia certas averot, em geral, lotação, uma proibição. Algumas são condenadas à morte, outras não. Eram condenadas a Malkut. Eram 39 chicotadas no máximo. A pessoa seria açoitado, passava por uma avaliação médica para ver a capacidade, quantas malcuyot, quantas chicotadas ele poderia aguentar. E era múltiplo de 3. Então, se no máximo 39, como falamos, se avaliaram ele, vendo que ele poderia aguentar 25 chicotadas, 25 não é múltiplo de 3, se diminuía para 24, que sim é múltiplo de 3. Existe o costume que na véspera do Yom Kippur faz-se simbolicamente esses malcuyot, essas chicotadas, sendo que hoje em dia não tem valor essas chicotadas, é apenas um costume, tudo para despertar que a pessoa faça tchuvá. E vemos também na outra mitzvah de hoje, proibição de dar chicotadas excessivas. Daqui aprendemos na Gemara que esse que está sendo chicoteado, ele realmente foi condenado, é considerado urachá, o próprio Passuco chama ele de urachá, e a Torá diz que não devemos dar makot excessivas, muito mais uma pessoa qualquer. Daqui aprende-se que ou alguém que, mais ainda na nossa paraxá, nós vemos um relato que a Torá conta do Moshe Rabbeinu, que viu 2 Yehudim brigando. Disse Moshe, falou para o mal, para o perverso, Urachá, a própria Torá chama Urachá, Lama Taquereja, porque baterás no futuro em seu companheiro. Aprende a Gemara, Moshe não estava reprimindo porque bateste no passado, e sim no futuro. Aqui aprende a Gemara que aquele que ameaça, mesmo que ainda não bateu sobre o fato de ameaçar, já é chamado Urachá. Então, como falamos hoje, o Yortzeit do Rambam, com certeza um dia importante para todos nós que estamos ligados ao Rambam, ou tentamos pelo menos ser ligados ao Rambam através do seu estudo, que sua sabedoria, sua tzidkut, ilumine a todos nós e emane brachot para todos nós que estamos ligados ao Rambam, nesse grupo de estudos, e a todo o Am Israel. Shabbat Shalom para todos.